Bom dia a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado, Félix, no seu nome, como presidente do Congresso, do Luiz e da doutora Cristina Izar. Eu queria realmente, primeiro, parabenizá-los, porque eu acho que esse Congresso, sob qualquer que seja a métrica que os senhores queiram avaliar, ele hoje se equipara aos melhores e maiores congressos mundiais de cardiologia. E, obviamente, um agradecimento especial a vocês, ao qual eu estendo toda a diretoria e a comissão científica do Congresso, pela lembrança do meu nome e por poder fazer a abertura desse Congresso, que tem um tom especial, porque é o Congresso, basicamente, do Estado, do meu Estado, da minha cidade, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu me formei, e ter a oportunidade de rever tantos amigos, pessoas queridas, pessoas que foram importantes na minha formação, professores, colegas, alunos, ex-alunos, e poder interagir em alto nível, trazendo o que tem de melhor na medicina mundial, é realmente um privilégio, uma honra. Então fica meu agradecimento de coração a vocês. Bom, e o tópico, então, é um tópico de extrema importância, porque é uma visão crítica da maneira como a gente gera evidências científicas hoje na cardiologia, e eu vou mostrar aqui. Nós não estamos na melhor fase da maneira de se gerar evidências, a gente precisa reformular esse mecanismo e, consequentemente, fazendo com que nós possamos gerar evidências de uma maneira mais pragmática, mais em tempo real, mais barata, mais eficiente, menos burocrática, a gente possa aplicar essas evidências na prática, ou seja, os pacientes possam ter acesso às melhores evidências que a gente acaba descobrindo, porque esse é o grande problema do século XXI. A gente tem evidências sendo geradas e não chegando nos pacientes. Então, quando a gente fala em evidência, é importante a gente entender que existe um universo dos dados, e esse universo dos dados, eles vão desde os estudos de mundo real, passando por os diferentes tipos de estudos, inclusive plataformas híbridas de ensaios clínicos randomizados inseridos dentro de registros clínicos, até o ensaio clínico randomizado no outro lado. E é importante que nós conheçamos esse universo de dados, porque quando a gente pergunta qual é o melhor tipo de dado, e na verdade, para entender o melhor tipo de dado, a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que entender qual é a pergunta que eu quero responder. Porque dependendo da pergunta, eu vou poder ter alguns tipos de estudos que vão me responder, que vão ser adequados, vão ser desenhados adequadamente para responder, e vão ter alguns tipos de estudos que não vão responder algumas perguntas. Então, a gente precisa conhecer esse universo para saber qual é o tipo de estudo que eu vou mais valorizar, dependendo da minha pergunta que eu queira responder. Então, quando a gente fala de como aplicar a evidência ou as diretrizes na prática clínica, aqui eu vou ter um passo atrás para mostrar o porquê que nós estamos vivendo uma crise na maneira como a gente gera evidência. Então, óbvio que eu falei que o que importa é a pergunta, mas quando a gente tem uma diretriz, a gente fundamentalmente está buscando efeito de tratamento. Ou seja, a gente quer saber se uma droga é melhor que a outra, se um dispositivo é melhor que o outro, se uma intervenção funciona mais que a outra. Portanto, se eu quero buscar efeito de tratamento, se eu quero buscar relação de causa e efeito, aí não tem jeito. Na pirâmide das evidências, o ensaio randomizado é o padrão ouro. Então, a gente, quando pega uma diretriz, a gente gostaria que tudo que a gente vê lá fosse realmente baseado em ensaios randomizados, porque realmente o grau de evidência, o grau de certeza que aquilo funciona ou não funciona é o máximo. Mas a realidade, infelizmente, é que simplesmente a gente não sabe, na maior parte das nossas condutas, se o que a gente está fazendo realmente ajuda os pacientes ou não. Nesse editorial, a gente mostrou que a maior parte das condutas médicas em todas as áreas da cardiologia são baseadas em evidências falhas, ou seja, em evidências cujo grau de certeza do que eu estou recomendando ou fazendo é muito baixo. E para provar isso, nada melhor que dados. Então, nesse paper do JAMA, que foi um paper muito importante, porque nós revisamos todas as diretrizes de cardiologia da última década, tanto americanas como europeias. E olhamos para ver quanto das evidências que nós temos, das recomendações que nós temos, são
classificadas como nível A de evidência. Por que nível A? Porque quando eu tenho uma diretriz, qual seria o meu sonho? Que tudo fosse nível A. Porque aí realmente eu sei que eu posso seguir, que o meu grau de certeza é muito grande. E vejam, senhores, que apenas 8,5% do que a gente faz na cardiologia mundial é classificado como nível A de evidência. E mais de 50% das recomendações são classificadas como nível C, ou seja, opinião de especialistas, dando opinião onde não há evidência. A chance disso estar errado, a chance disso não funcionar é muito grande. Então isso mostra que esse sistema que a gente gera evidência não está funcionando. E esse talvez seja o primeiro motivo pelo qual a gente não consegue aplicar as evidências na prática, porque essa evidência já está chegando atrasada. Essa evidência ela não é a de excelência, essa evidência não tem o maior grau de certeza que a gente precisa para recomendar para os nossos pacientes. Um outro aspecto que a gente vem observando nas últimas 2 décadas é uma saída dos Estados Unidos dessa geração de evidências. Ficou muito caro fazer pesquisa nos Estados Unidos, ficou muito caro gerar evidências nos Estados Unidos. Então a gente cada vez mais sai dos Estados Unidos. Então vejam, por exemplo, o estudo CURE, que todos conhecem, estudo importantíssimo que validou o clopidogrel como um segundo antiplaquetário no paciente com síndrome coronariana aguda, mostrando aí realmente um benefício muito grande, 20% de redução de risco relativo de morte, infarto e AVC, mais de 12 mil pacientes e só 426 pacientes dos Estados Unidos. Ou seja, nós não estaríamos usando o clopidogrel se nós não tivéssemos o apoio global para fazer um estudo como esse, e cada vez mais isso vem acontecendo. E nesse mesmo sentido, é importante essa globalização pela diversidade. Talvez hoje um dos tópicos mais importantes também que prejudicam a aplicabilidade das evidências na prática é porque talvez os resultados não sejam tão generalizáveis. Ou seja, os resultados talvez não sejam tão aplicáveis para uma população que a gente vê no dia a dia. Porque a população tradicional dos ensaios clínicos é aquela população específica, com pouca comorbidade, da pessoa do sexo masculino e da raça branca. Vejam, por exemplo, a disparidade que existe, onde nós pegamos do lado direito 60% da população mundial sendo asiáticas, e quando a gente vai olhar a representatividade dos asiáticos nos ensaios clínicos do lado esquerdo, só em torno de 10%, 12%. Ou seja, como é que a gente pode exigir que as evidências sejam aplicadas se eventualmente elas não se aplicam às populações que nós estamos tratando no dia a dia? Então esse é um problema muito grande. Então hoje se fala muito em diversidade e isso é talvez um dos pilares mais importantes que nós temos. Quando a gente está desenhando os ensaios clínicos para se gerar evidência, tem que pensar em diversidade. Tem que usar modelos híbridos, plataformas adaptativas, modelos descentralizados de pesquisa. Inserir a pesquisa clínica dentro da assistência para que os pacientes sejam mais representativos no final da pesquisa do que é a realidade. Envolver os médicos e as novas gerações na geração do conhecimento, melhorar a maneira como a gente faz os consentimentos informados, onde hoje a gente tem, às vezes, consentimentos informados com 50 páginas, 40 páginas, quem vai conseguir ler isso? Engajar a comunidade de pacientes hoje é fundamental que na geração do conhecimento o paciente seja parte integrante desse desenho. Não pode mais ser simplesmente uma medida de um top-down approach, ou seja, a gente define o que vai ser feito e a gente acha o que é o melhor. O paciente tem que estar envolvido no desenho desses estudos e pensar como que eu posso ter diversidade lá no começo, não no final, porque quando o final do estudo quando o estudo chegar ao final, não tem mais como voltar atrás para fazer mudanças que possam aumentar a diversidade. E vejam como é relativamente condutas que não exigem tanto, podem mudar isso. Esse é um estudo que nós fizemos na Duke, onde a gente colocou simplesmente coordenadores de pesquisa e médicos da raça negra para abordar os pacientes negros ao participar de estudos clínicos. E isso aumentou significativamente a participação dos negros na pesquisa. Por quê? Porque existe uma identificação natural, existe uma relação de confiança entre o médico que está aplicando o consentimento informado, o médico que está explicando sobre a pesquisa e o próprio participante da pesquisa. O outro elemento pelo qual fica difícil a gente também aplicar as evidências
na prática é o custo dos ensaios randomizados. Os custos são proibitivos hoje. Os estudos randomizados de ponta que mudam prática, sem dúvida nenhuma, eles são muito morosos, eles demoram 10, 12 anos para dar uma resposta e eles custam muito dinheiro. Então a pergunta é, será que não vale a pena com esse dinheiro responder 10 perguntas de maneira mais rápida ao invés de apenas uma pergunta? Que talvez no final do estudo a medicina nem seja mais a mesma do que era há 10 anos atrás, quando aquele estudo foi desenhado? Vejo aqui 2 exemplos. Estudo Improved, que nós lideramos na Duke, estudo Aristóteles, ambos estudos fundamentais que demoraram 10 anos para serem feitos. Vejam, mais de 400 milhões de dólares estudo Improved, quase $1 bilhão o estudo Aristóteles. Sim, muda a prática, sem dúvida, mas olha o custo desses estudos. Estudo Isquímia, que mudou o paradigma na forma de pensar sobre a síndrome coronariana anacrônica. Estudo mais importante da história do NIH, por ser o maior financiamento da história do NIH, que é a Agência de Fomento Governamental Americana. 100 milhões de dólares, demorou 12 anos entre a primeira submissão do grant e a publicação no New England. Sim, muda, mas quando o estudo é publicado, a terapia medicamentosa hoje já até é outra, que nem foi contemplada no estudo Isquímia. Então vejam o problema, como estamos na crise dessa maneira como a gente gera evidência. Por isso que a solução é incorporar a pesquisa clínica na assistência, de modo que toda vez que o paciente chegue na assistência, seja num pronto-socorro, seja numa enfermaria, seja numa UTI, seja no ambulatório, possa existir pesquisa clínica acontecendo e o paciente possa participar da pesquisa. É provado inúmeras vezes que pacientes que participam da pesquisa evoluem melhor, têm melhores desfechos, mesmo se eles sejam sorteados para o grupo placebo. Então veja que interessante, o paciente que é sorteado para o grupo placebo, que pode até morrer mais do que o grupo intervenção, mas comparado com aquele doente que não entrou na pesquisa, esse doente é mais bem tratado, esse doente morre menos, esse paciente tem melhores desfechos. Portanto, na verdade é um ganha-ganha, porque o paciente vai ganhar e o médico vai ganhar no sentido que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquele doente e a melhor maneira de tratar um doente quando a gente não sabe o que fazer é colocá-lo num protocolo de pesquisa. Por isso a gente passa do modelo tradicional, burocrático, demorado, caro, e agora estamos tentando implementar um modelo pragmático, de híbrido, onde a gente insira ensaios randomizados em registros que já estejam acontecendo, modelo sueco, e com isso a gente possa dar mais respostas de alta qualidade, em tempo real, de uma maneira muito mais eficiente, pragmática e barata. É difícil fazer isso, sem dúvida, nós estamos no processo de aprendizado, mas é possível. Na pandemia nós tivemos o prazer de fazer isso no Brasil pela primeira vez e dar uma resposta para o mundo. Todos lembram o problema da Covid e os antihipertensivos. Parar o inibidor da ECA, parar o BRA, será que tem que parar, será que não tem que parar? Existia uma dúvida. Então, numa colaboração muito genuína entre a Rede DOR, o IDOR e o BCRI, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, se há dúvida, se há ecopós, vamos randomizar o doente. Já existia um registro em andamento e a gente randomiza. Metade dos doentes vão parar o inibidor de ECA e BRA, metade dos doentes continua o inibidor de ECA e BRA. E a gente vê que não há diferença, na verdade, até uma tendência a melhor desfecho dos doentes que continuam seus remédios para pressão. Resposta que o Brasil, paper publicado no JAMA, uma colaboração genuína, dá para o mundo. Ou seja, através da colaboração, nós colocamos o Brasil, os pesquisadores nacionais, na vitrine científica do mundo, ajudando o tratamento dos pacientes, sendo incorporado nas diretrizes como nível A de evidência, porque é estudo randomizado, dando um maior grau de certeza de como tratar os pacientes, dados gerados no Brasil que influenciaram o mundo inteiro. Essa é a única maneira da gente realmente contornar esse problema. E por isso, quando a gente pega a escala da geração de evidência, esse é o novo esquema. Esse é o novo ciclo, onde eu tenho a evidência gerada, mas vejam, fundamental, a implementação. Se eu pudesse ressaltar aqui qual é a ciência do século XXI, essa ciência, na minha opinião, é a ciência da implementação. Porque a gente vai ter que saber implementar evidências que a gente está gerando. Exemplo,
disso, vejam que nas últimas décadas a gente sai de um tratamento para insuficiência cardíaca com 3 drogas que não mudam mortalidade para uma explosão de conhecimento, com muitos estudos, muitas intervenções, que nos leva ao quarteto fantástico, que muda a mortalidade, melhora o tratamento desses pacientes de forma muito, muito decisiva, com alto grau de evidência, alto grau de certeza. No entanto, quando a gente vai pegar a aplicabilidade desses dados, vejam os senhores que 1/3 das pessoas não usam inibidor de AQBRA nos Estados Unidos com insuficiência cardíaca, 1/3 não usa beta-bloqueador, 2/3 não usam antagonista do receptor mineralocorticoide. E quando eu olho na terapia tripla, não estou nem falando da terapia quádrupla, porque quando a gente fez esse registro, a gente só olhou na terapia tripla, menos de 25% das pessoas usam terapia tripla. Se a gente for olhar a terapia quádrupla, então aí a gente está falando de menos de 5% das pessoas utilizando. Algo que a gente já provou, que muda a mortalidade. E por que a gente não está usando? Então aí vem o grande vilão do século XXI, que são as desculpas pelas quais a gente está eventualmente não tratando esse paciente. Será que é porque tem muita droga? Será porque eu tenho que combinar muitos medicamentos? Vai ser difícil? Vai dar trabalho? Sim, mas essas desculpas, na verdade, é o que a gente chama da inércia terapêutica. E esse é o grande vilão da medicina do século XXI. Por que não é aceitável eu não dar quimioterapia para um paciente com câncer, mas é aceitável eu não dar terapia quádrupla para a insuficiência cardíaca? Se as mortalidades podem ser muitas vezes equiparadas, se não maior na insuficiência cardíaca do que de alguns tipos de cânceres. Então, de novo, a inércia terapêutica, que é essa tendência de nós não fazermos nada, de nós não mexermos no que está aparentemente estável, é talvez nossa grande missão, que é vencer essa inércia, e a educação médica, ela é a ferramenta mais poderosa para se vencer a inércia terapêutica. E por isso que congressos como esse têm um papel fundamental, não apenas científicos, mas social, na luta contra essa inércia. E por que a inércia acontece? Muito difícil mudar o comportamento médico. A gente acha que o paciente está muito menos grave do que ele pode estar, a gente acha que vai dar mais trabalho, vai ser mais trabalho para o doente, para nós. A gente acha o maior número de desculpas, mas que não se justificam na prática. Por isso que esse que sempre foi o ciclo clássico da geração de evidência, então eu faço o ensaio randomizado, nível A de evidência vai para a diretriz, aí da diretriz, como é realmente algo que o grau de certeza é máximo, vai virar métrica de performance, que vai melhorar os desfechos clínicos dos doentes e vai gerar outras hipóteses. Esse era sempre o esquema clássico. E agora ele mudou um pouquinho. Ele mudou com esses 3 pilares, onde eu tenho sim a evidência sendo gerada, mas de uma forma mais pragmática, descentralizada, focada no doente. A ciência da implementação como um dos grandes pilares, porque senão não chega no doente, o que eu gero não chega no paciente, para que eu possa melhorar o atendimento do paciente. Então, esses são hoje os 3 pilares que qualquer sistema de saúde que está no centro tem que ter para a gente poder realmente avançar a medicina de forma eficiente. E para isso, sempre foi uma máxima na medicina, na medicina, essa frase. Na medicina acadêmica, né? Ou a gente vai publicar, ou a gente vai perecer, ou a gente não sobrevive na medicina acadêmica. Mas se a gente quiser realmente mudar o ponteiro, fazer a diferença na vida das pessoas, eu tomei a liberdade de mudar essa frase alguns anos atrás, onde a gente tem que colaborar, ou a gente vai desaparecer da medicina do século XXI. A colaboração científica, acadêmica, genuína, em prol do mesmo objetivo, é determinante para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, em resumo, eu acho que a gente está vivendo uma era muito única na medicina, com grandes avanços, grandes tecnologias, novas intervenções, novos medicamentos, novos dispositivos, mas a gente tem que parar, se juntar e, de uma maneira inteligente, gerar novas maneiras de gerar evidência, criar novas maneiras de se gerar evidência, que sejam mais pragmáticas, mais eficientes, mais baratas, menos burocráticas, que tenha mais diversidade, porque isso vai facilitar a gente aplicar os resultados. E se a gente fizer isso, a gente começa a mudar o ponteiro.
O desafio vai ser como implementar essas terapias e lembrar que a gente tem que combater a inércia terapêutica, não podemos mais ter desculpas e, nesse sentido, a educação é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para mudar. Lembrar que os pacientes precisam de tudo isso que a gente está descobrindo e tudo isso que a gente está mostrando que funciona, e eles precisam disso o quanto antes, porque a morbimortalidade cardiovascular continua liderando as causas de mortes no mundo. E, de novo, os sistemas de saúde hoje que possam gerar e aplicar evidências de alta qualidade científica, na prática, em tempo real, através de iniciativas de implementação, é algo que a gente desesperadamente precisa para realmente melhorar a saúde cardiovascular dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção.